Prezados irmãos, prezadas irmãs, boa tarde, muita paz. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe nessa linda tarde de domingo. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do codificador do Espiritismo, o Senhor Hippolyte Léon Denis Rivail, conhecido como Allan Kardec. Mas antes de entrarmos no assunto a respeito do codificador, nós vamos fazer a nossa prece de início, e assim que nesse instante possamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, rogando a Jesus, nosso mestre e amigo, que nos abençoe, que possa tranquilizar nosso coração, despertar em nosso íntimo o sentimento de amor, de fraternidade, de humildade e a caridade para com todos. Que a luz que se faz presente neste ambiente possa ser direcionada a todos os locais de sofrimento e dor. Abençoai, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos, como também aqueles irmãos que, vez por outra, se apresentam na nossa caminhada com os nossos desafetos. A eles, nossas vibrações de amor e paz. Que assim seja. Hoje, 2 de outubro, domingo, mas amanhã, 3 de outubro de 1804, comemoramos o nascimento de Allan Kardec. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, França, e teve o seu desencarne em 31 de março de 1869, em Paris, França. Ele, filho de um juiz de direito, o senhor Jean-Baptiste Antoine Rivail, e sua mãe, Jeanne Louise Duhamel. Interessante que aos 12 anos de idade, ele foi encaminhado para completar os estudos na Suíça, com o eminente pedagogo João Henrique Pestalozzi, de formação protestante. E o mais curioso, que já aos 14 anos de idade, ele já lecionava algumas matérias para os alunos mais novos. E mais tarde, depois de algum tempo, quando o senhor Pestalozzi precisava ausentar-se, ele assumia a direção do instituto. Aos 20 anos, com o instituto que havia sido fechado, ele retornou para a França. Na França, ele lecionou algumas matérias, como matemática, química, astronomia, anatomia e física, entre outras também. Então a gente percebe aí que ele tinha uma desenvoltura muito grande, porque com poucos anos de idade ele já conseguia substituir um diretor de um instituto escolar, ele já tinha uma grande... ele conseguia dar as aulas difíceis para aqueles alunos. Também ele passou a dominar frequentemente, já que ele estava na Suíça, ele tinha o inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês e, além do francês, que era a sua língua de nacionalidade. Nesse espaço de tempo, até ele chegar até o ponto que a gente vai perceber que ele conhece os fenômenos espíritas, até aí, como homem público, ele conseguiu publicar mais de 20 obras de gramática, gramática francesa, aritmética e pedagogia. E essas obras que ele conseguiu publicar, ou seja, mais de 20 obras nessas áreas aí, essas obras foram adotadas pelo ensino público francês. Então, via-se que ele era um homem conceituado, um homem que ele muito ligado às questões da educação. Já em 1832, ele casou-se com a senhora Amélie
Gabriele Goudet, também escritora e professora de letras e artes, em belas artes. Ela era 9 anos mais velha que ele. Eles tinham a mesma paixão, ou seja, que era construir uma escola em parceria, Então, ele tinha ou seja, foi muito importante o casamento dele com essa senhora. Por quê? Porque ajudou muito nessa questão da área educacional. Mas em 1854, ele ouviu falar pela primeira vez sobre as mesas girantes, que era um fenômeno que ocorria nos salões de Paris. Então, era uma espécie de diversão. Ele teve a informação, ele ouviu falar a respeito dessas manifestações que ocorriam, ou seja, a princípio ele vendo aquilo, mas o mais curioso é que ele, no mesmo ano que ele tomou conhecimento, ele não foi observar. Só no ano seguinte, a convite de um amigo, ou seja, que estava vindo reunião na casa de amigos, é que ele foi convencido a assistir uma dessas reuniões. E aí ele começou a observar, porque ele era muito observador, ele analisava cada ocorrência. Ele não era uma pessoa fácil de ser convencida. Ele tinha o seu senso crítico, o senso analítico. Então, no ano seguinte foi que ele venceu, ou seja, e foi participar de uma dessas reuniões, que acontecia na casa de amigos. E aí ele percebeu que essas reuniões no começo, elas tinham um caráter, ou seja, um caráter mais de diversão, ou seja, eram reuniões que não produzia-se muito. Poderíamos dizer que eram reuniões de futilidades. As pessoas chegavam mais por diversão, ou seja, perguntando determinadas curiosidades, mas não tinham um caráter sério. E aí a gente vai perceber que ele foi muito criterioso nesse aspecto, tanto é que no Livro dos Médiuns, que é a segunda obra por ele publicada, ele vai classificar em reuniões mediúnicas como reuniões essas reuniões frívolas, ou seja, de futilidades, sem uma seriedade maior. E aí ele vai também classificar em reuniões como sendo experimentais e também como instrutivas, ou seja, essas que servem para o aprendizado, para o estudo, para as observações. Então, a partir dessas reuniões que ele foi observando, a gente vai perceber que ele foi tendo contato, observando tudo isso, para, enfim, já em 1857, conseguir publicar o Livro dos Espíritos. Ele usou a colaboração de médiuns, de vários médiuns, e essas médiuns, elas deram uma colaboração muito importante, porque em 1857, 18 de abril de 1857, ele conseguiu fazer a publicação do Livro dos Espíritos. Essa publicação, a princípio, na primeira edição, ela continha 510 questões, ou seja, com perguntas e com respostas. Mas o interessante é que ele não utilizou-se apenas de um médium, ou seja, ele fez várias viagens, ou seja, ele viajou, ele fazia perguntas, usava a resposta de médios diferentes, ou seja, analisava tudinho, teve um trabalho muito grande. Na realidade, nós hoje pegamos essa obra, o Livro dos Espíritos, ela com as suas questões,
E muitas vezes a gente não se pergunta assim, como foi que foi elaborado? Será que ele teve algum trabalho? Será que foi fácil para ele catalogar tudo isso? Ou seja, elaborar essas questões? É evidente que trazem, algumas edições trazem 1018, mas também, se a gente observar, a gente quando pega o Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que algumas questões tem a letra A, tem a letra B, vai se desdobrando, então dá muito mais de 1019 questões, né? Então ele usou mais de uma dezena de médios. Já nessa segunda edição, alguns médios ele não teve mais como a participação delas, mas todos foram fundamentais para que essa obra chegasse. Então nós vamos ver que além do Livro dos Espíritos, nós temos outras publicações também que formam-se a codificação kardeciana, que são os 5 livros básicos, né, os pilares da codificação espírita. Então ele teve em 1857, 18 de abril, o Livro dos Espíritos. Logo em 1861, ele publicou o Livro dos Médios, que é um livro muito interessante para aqueles que querem conhecer a mediunidade, querem adentrar no campo da mediunidade. Em 1864, teve a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É aquele livro realmente de cabeceira que a gente pode abrir algum capítulo, meditar naquele capítulo. Esse livro tem uma coletânea de preces espíritas muito interessante. Logo em seguida teve O Céu e o Inferno, né? Um livro também muito interessante da codificação, que vai mostrar os espíritos em várias condições, espíritos em condições felizes, infelizes, criminosos arrependidos, né? Espíritos endurecidos, espíritos em condições medianas, vamos encontrar suicidas, vai falar sobre expiações. É um livro de depoimentos também muito importante para que a gente possa ter como fonte de estudo, como fonte de pesquisa. Em 1868 foi a publicação de A Gênese, né? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar muita coisa aqui sobre Jesus, pesca milagrosa, as curas, né? Uma série de coisas. Ainda teve a Revista Espírita também, né? Que ele foi referente às suas viagens, às suas anotações. Após o seu desencarne em 31 de março de 1869, também teve obras póstumas. E é um livro interessante porque vai mostrar todo o trabalho que foi feito, toda a elaboração da codificação, os obstáculos que surgiram, porque ele também teve obstáculos, sofreu perseguições, né? Mas muitas vezes chegando até a desanimar, não é? Mas aí a sua esposa, sempre presente, foi fundamental para que a gente pudesse ter tudo isso hoje em dia. Mas aí uma curiosidade, por que o nome Allan Kardec? Primeiramente era preciso separar o homem político, ou seja, aquele homem com toda a sua vida pública, isso tudinho, do codificador do Espiritismo, para que não houvesse mistura, ou seja, confusão, não é? E aí um espírito sugeriu que ele usasse o nome Allan Kardec, ou seja, adotasse o nome Allan Kardec, em razão de uma existência que ele teve como druida. Então, ele adotou esse nome que é conhecido, né? Nós pegamos as obras espíritas e elas vêm com o nome do autor. Então, esse homem foi fundamental, ou seja, teve uma vida totalmente de dedicação, trabalhando intensamente, fazendo as anotações, comparando respostas, fazendo perguntas.
E a gente, quando pega a obra O Livro dos Espíritos, nós vamos perceber algo muito interessante, que muitas vezes ele faz uma pergunta ao Espírito da Verdade, que esse Espírito ficou trabalhando com ele, ou seja, naquele espaço de tempo que foi determinado. E aí nós vamos perceber algo muito espetacular, porque ele faz uma pergunta e o Espírito Verdade responde. E muitas vezes ele não está totalmente satisfeito com essa pergunta, ele lança uma nova pergunta e nós vamos perceber que em algumas questões os Espíritos respondem, nós já respondemos isso, ou seja, ele vai, esmiuçando de uma forma para que não fique nenhuma dúvida. O mais curioso, nós estamos em 2022 e desde a época da publicação do Livro dos Espíritos até os dias atuais, nós vamos perceber que a obra está totalmente atualizada, ou seja, não há nenhuma contradição, coisas inclusive que na época estão publicadas, hoje são comprovadas através da ciência, através dos fatos, de coisas que acontecem. Então, percebemos que não é uma obra dos homens, e sim uma obra dos Espíritos. Então, esse codificador, ou seja, essa pessoa que veio ao mundo com essa missão, ou seja, de trazer uma doutrina que abalaria a estrutura da humanidade, ou seja, por quê? Porque vem mostrar o porquê de estarmos aqui, de onde viemos, por que estamos, para onde vamos. Vai mostrar a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, a dos mundos habitados, ou seja, uma doutrina que traz, mostrando a nossa condição espiritual, mostrando que somos seres, os seres inteligentes da criação, nós somos os espíritos, E aí tem toda essa obra que é importante. Então, em 3 de outubro, que comemoramos o seu aniversário de nascimento, para nós é um motivo de alegria, um motivo de felicidade. Ele trouxe mensagem, ou seja, ele usava frases falando a respeito da fé inabalável, ou seja, é uma fé que não pode ser duvidosa, que não pode se modificar com o tempo. E ele diz aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele também vai dizer que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações, ou seja, traz um capítulo também interessantíssimo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele aborda que fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, da doutrina, mas fora da caridade não há salvação. Ou seja, independente da doutrina, onde quer que estejamos, se o nosso coração está voltado para o amor ao próximo, para a caridade, então estamos no caminho certo, E aí tem todas essas obras. Então, de repente, alguém está passando por uma dificuldade, está passando por um momento de sofrimento, então vem aqui no Evangelho e na parte da coletânea de preces espíritas vamos encontrar preces para todos os tipos de situações, de ocasiões. Nós vamos encontrar o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, vai falar sobre tudo, Ou seja, porque é uma obra que vai conter aqui a parte da Gênesis, ou seja, a parte primeira. Nós vamos encontrar o Livro dos Médiuns, que é a parte segunda, que fala da comunicabilidade dos Espíritos, ou seja, nós vamos encontrar na parte moral o Evangelho, e nas esperanças e consolações nós vamos encontrar o céu e o inferno. Então é uma obra, são obras maravilhosas que todo aquele que quer conhecer o Espiritismo, quer ter informações a respeito do Espiritismo, então
é importante que possa ler obras, né? Ou seja, começando pelo Livro dos Espíritos, mas ainda tem um livro, né? É o primeiro livro chamado O que é o Espiritismo, que vai trazer o diálogo, né, de Kardec, do Senhor Allan Kardec. Nós vamos ter ainda a Obsessão, também é um livro também que foi depois, e todos esses livros que constituem a codificação espírita. Então nós que possamos, no dia 3 de outubro, possamos elevar um pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por essa doutrina tão consoladora, uma doutrina que nos esclarece a respeito de tudo, que nos dá o fortalecimento diante das provações da vida, mostrando que nós nascemos para a felicidade. Então, nossa pequena homenagem, ou seja, falar um pouco a respeito desse grande homem, né? Um homem muito ilustre que esteve aqui conosco, que não falhou na sua missão, embora tenha sofrido perseguições, embora, ter ficado muito tempo trabalhando, ou seja, de maneira incansável, um exemplo para todos nós de dedicação, de desprendimento, né? Um homem que muito ilustre, muito conhecido na época, né? Ou seja, com seus trabalhos, com todas as publicações de suas obras para a área da educação, e aí trazia também essa missão, ou seja, de preparar toda essa obra de elaboração, de conclusão do Espiritismo. Então, que ele possa receber as mais doces, mais humildes vibrações de amor, de paz, né? De harmonia, né? Então, que possamos fazer a nossa prece de agradecimento, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, de podermos falar um pouco a respeito do Senhor Allan Kardec, que possamos também lembrar dos momentos, né, desses momentos que nós estamos passando agora, emitir vibrações de amor, uma vez que o nosso país hoje está num processo de eleição, que possamos ter os espíritos asserenados, coração tranquilo, para que tudo possa transcorrer da melhor maneira possível. Então, nossas vibrações também para a nossa pátria do Evangelho, né? O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nossas vibrações de amor, vibrações de paz, para que tudo possa transcorrer num clima de alegria, num clima de responsabilidade, num clima de respeito das pessoas umas com as outras, né? É muito importante isso. Então, vamos, fazer a nossa prece, que Jesus possa abençoar nossos corações, né? Que a gente possa estar bem tranquilo, lembrando que só um alerta, esse período passa, mas as amizades prevalecem. Então não vamos brigar por conta disso, por conta daquilo, de forma alguma. Não é esse o objetivo, né? Amigos não devem ser descartados, não devemos brigar por questão A, por questão B, e por isso se vai. Então possamos estar com o coração tranquilo, coração confiante na misericórdia de Deus, na bondade dos Espíritos amigos, e que possamos, nesse instante, com o coração em prece, fazer o nosso agradecimento. Senhor Jesus, Mestre Divino Amigo, te agradecemos, Senhor, por esses instantes, agradecemos a tua paz bendita, o teu amor incondicional, e que esse amor possa pairar sobre toda a humanidade. Abençoai, Senhor, todos aqueles que estão ligados a nós, enfim, todas as criaturas possam receber as tuas bênçãos benditas. Em teu nome, pedimos a permissão para encerrarmos este trabalho da tarde de hoje. Muita paz e muita luz, que assim seja.